Olá, tudo bem com vocês que nos acompanham pelo Portal Mais Santos e também pelas nossas redes sociais, aqui pelo Facebook, pelo YouTube e no Instagram. Eu estou com o Zé Ricardo, que é o presidente da Afrosan, que fez uma denúncia em relação a um estudante de direito que publicou nas redes sociais de caráter pessoal várias mensagens com teor altamente racista. Essa denúncia chegou a você de que forma, Zé Ricardo? Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, porque mais uma vez aí, né, a parceria de vocês. Infelizmente mandaram, printaram, né, a tela dessas mensagens que esse aluno dessa universidade teria feito, de cunho extremamente racista. Nos causou tremenda indignação, porque com tudo que nós estamos vivendo no mundo, a questão da morte do George Floyd, essa comoção que teve a morte dele aqui no Brasil, o caso recente do João Pedro, o caso, o ano passado, daquela menina Ágata, daquele músico que foi metralhado com 80 tiros lá no Rio de Janeiro. Então, todo mundo que acompanha aí as redes sociais viu o tanto que isso tem mexido com a população no mundo inteiro. E justamente nesse momento de pandemia, que estamos enfrentando tantas dificuldades, a gente se deparar com um caso desse, de um estudante de direito, imagina que advogado vai ser esse cidadão, faz uma publicação dessa, para a gente causar nem perplexidade, eu diria, indignação realmente de como um jovem desse, que está querendo se preparar para o futuro, numa universidade conceituada como essa, ele tem uma atitude dessa. Então, nós não podemos permitir esse tipo de situação. Estamos entrando com um pedido de explicação, né, junto à universidade, para que a gente possa saber quais são as providências que estão tomando em relação a isso tudo aí. Então, estamos aguardando isso. Esse estudante aí, ele chegou a se pronunciar depois, ele retirou essas postagens, ele já foi identificado? Eu não sei se ele retirou as postagens. O que eu sei, ele já foi identificado, não me passaram o nome dele, mas no âmbito dos colegas da faculdade, todo mundo já tomou conhecimento, sabe quem é esse rapaz, e a informação que eu tenho é que a universidade também já está sabendo quem é, só que até agora ela se calou e não tomou nenhuma providência. Então a Afrosan, ela é uma entidade, né, que tem esse trabalho há tantos anos de combate ao racismo, trabalhamos com um projeto de educação que possibilita, né, o acesso do negro, do pobre ao ensino superior. A gente não pode admitir que esse tipo de coisa aconteça. É um ambiente educacional e que está ali não para reproduzir o racismo que a gente está cansado de ver na sociedade, mas, ao contrário, não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça no âmbito acadêmico. Zé Ricardo, você representa a Afrosan, já trabalhou aí na luta em âmbito municipal, né, contra o racismo, a favor das políticas públicas para os negros, e ver esse tipo de postagem revolta a todos nós, e infelizmente no nosso país nós estamos vendo uma triste realidade de polarização de vários assuntos, inclusive em relação ao racismo, onde diariamente se vê nas redes sociais a questão de que há um vitimismo, né? Então, assim, que mensagem você passa para esse tipo de gente que faz ainda esses comentários, né, que são racistas? Com certeza. Essa palavra vitimismo e mimimi é a coisa que mais nos aborrece e nos deixa constrangido. Por quê? Tudo isso aí que está acontecendo, esse grande acontecimento, podemos dizer, que tem mudado essa questão dessas falas, que eu tenho certeza que elas são proferidas por pessoas que não têm um pingo de noção, não sabe que o ser humano não é a cor da pele. É aquilo que ele tem por dentro, a honestidade, é o caráter, que é o mais importante. E quando a gente fala de racismo hoje em dia, não dá para a gente não conclamar para que o ser humano, o cidadão de pele branca, que não tem a pele preta, ele tem que estar com a gente nessa luta. Ele não tem que dizer, olha, eu não sou racista. Ele tem que ter atitudes antirracistas. Isso é o fundamental para que a gente possa diminuir isso aí. A partir do momento que quem presencia isso se cala ou acha que é uma coisa só de preto, está redondamente enganado. Não dá para a gente ter uma sociedade, de fato, com igualdade,
se há essa discriminação, esse preconceito por conta da cor da sua pele. Então, eu quero deixar uma mensagem, tantos anos fazendo isso, quando a gente pensa que tudo isso está amenizando, a gente se depara com situações como essa. Não só essa, a gente tem acompanhado nas redes sociais, principalmente, que hoje em dia é chamada terra de ninguém, todo mundo acha que pode fazer o que quer, mas está redondamente enganado. Tem aí a lei de crimes cibernéticos, todo mundo tem que ficar atento, é passível sim de denunciar essa prática e não dá para a gente se calar diante de uma situação dessa. Então, nós queremos sim um posicionamento público da universidade, queremos que eles chamem esse aluno e que ele seja realmente penalizado, porque tem uma lei que combate esse tipo de coisa. A Lei 7716, ela pune com reclusão de 1 até 5 anos quem pratica o racismo. É diferente nos casos de injúria, mas no caso dele, ele está aí discriminando com prática racista de toda uma comunidade negra. Então, ele tem sim que ser penalizado, responsabilizado e, acima de tudo, nós vamos também pedir para que a universidade abra espaço para que a gente esteja lá, não só eu, como outros representantes da luta, discutindo isso aí, para que a gente possa conscientizar um pouquinho aqueles que ainda não têm nenhuma consciência a respeito do tema. Zé Ricardo, muito obrigado por atender ao Portal Mais Santos, que repudia veementemente esse tipo de postura, de ações racistas, infelizmente, na nossa sociedade. Por isso, nós abrimos mais uma vez o espaço aqui para falar desse tema, que ele não acontece somente por conta da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. É um assunto que todos nós sofremos ao longo da história. Para se ter uma ideia, nós temos aí pouco mais de 130 anos da escravidão que foi abolida no país, né? Ou seja, ainda assim há reflexos do racismo, da forma que os negros foram tratados aqui no nosso país. Então é um assunto que deve ser discutido e, para encerrar, nós entramos em contato com a Universidade Católica de Santos, que até o momento não respondeu aos nossos questionamentos. Zé Ricardo, muito obrigado aí por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade, pelo brilhante trabalho que vocês sempre fizeram, né? Principalmente agora você conduzindo também. E não vamos nos calar, vamos exigir sim explicações da universidade, queremos saber qual é a postura, o que vão fazer em relação a isso aí, porque é denunciando realmente que a gente consegue, pelo menos, tentar mudar alguma coisa, porque, como você disse agora há pouco, mais de 130 anos da famosa assinatura da Lei Áurea, que, a bem da verdade, não aboliu. A gente chama da falsa abolição, porque tudo que acontece, que ocorre aí hoje, é reflexo dos quase 400 anos de escravidão no Brasil. Então, infelizmente, isso ainda permeia no imaginário, na educação, de muitas pessoas, ainda bem, infelizmente, não são todos que têm essa prática, mas quem tem, já que você não consegue sensibilizar, conscientizar, então a gente chama a justiça para que essa pessoa, de uma vez por todas, entenda realmente o que é viver dentro de uma sociedade com pluralidade, com igualdade para todos. Esse é o nosso grande objetivo. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Zé Ricardo, muito obrigado e até mais. Obrigado. Valeu, Zé Ricardo, obrigado.